Livro Questões Naturais, Livro 4, sobre os cometas. Autor Sêneca. Ninguém é tão lento e tolo e curvado para o chão que não se endireite e se eleve com toda sua mente em direção ao divino, especialmente quando alguma nova maravilha brilhou do céu. Enquanto as coisas seguem seus cursos habituais, a familiaridade diminui a grandeza dos eventos, pois somos constituídos de tal forma que as coisas cotidianas, mesmo que mereçam admiração, passam despercebidas por nós e, inversamente, a visão até mesmo das coisas menos importantes dá prazer se sua aparência for incomum. Portanto, a horda de estrelas que realça a beleza deste imenso corpo não atrai uma multidão, mas quando algo é diferente do normal, o olhar de todos se fixa no céu. O sol não tem espectadores a menos que esteja sendo eclipsado, ninguém observa a lua a menos que ela esteja lutando. Então as cidades gritam, então, através de superstição fútil, todos fazem um barulho para se proteger. Mas quão mais significativo é que o sol tenha tantos degraus, por assim dizer, quantos dias, e que defina o ano por sua órbita. Que após o solstício de verão ele se vire para encurtar os dias. Que após o equinócio ele afunde de uma vez e torne as noites mais longas. Que ele esconda as estrelas. Que, embora seja tão maior que a terra, não a queime, mas a aqueça, controlando seu calor com períodos de maior e menor intensidade. Que ele nunca torna a lua cheia, exceto quando está no lado oposto. Nem a torna escura, exceto quando está adjacente. Mas não notamos tudo isso enquanto a regularidade é mantida. Se algo é perturbado, ou algo incomum brilha, olhamos, questionamos, apontamos. Tão natural é se maravilhar com a novidade em vez da grandeza. O mesmo acontece com os cometas. Se um corpo ígneo aparece, raro e de forma incomum, todos anseiam saber o que é. Esquecendo os outros corpos, perguntam sobre o recém-chegado, sem saber se devem sentir admiração ou medo. Pois não faltam pessoas que inspiram terror, que baseiam previsões sombrias nele. Então as pessoas estão cheias de perguntas e querem descobrir se é um prodígio ou uma estrela. Mas, por Hércules, não se poderia perguntar sobre nada mais magnífico ou aprender sobre nada mais proveitoso do que a natureza das estrelas e planetas, se eles são uma chama compacta, como é confirmado por nossa visão e pela luz que flui e o calor que desce deles, ou eles não são esferas de chama, mas corpos sólidos e terrosos, que não brilham por conta própria, mas atraem brilho e calor das regiões ígneas através das quais voam. Alguns homens distintos foram dessa opinião, acreditando que as estrelas são construídas a partir de matéria sólida e se alimentam de fogo externo. Pois a chama, dizem eles, naturalmente se dispersaria a menos que tivesse algo para se agarrar e ser segurada. Uma concentração de chama que não estivesse presa a um corpo durável certamente já teria se desintegrado no movimento giratório do mundo. Para prosseguir com esta investigação, será útil perguntar se os cometas têm o mesmo status que os corpos celestes mencionados. Eles parecem compartilhar algumas características comuns com eles, a saber, nascimentos e configurações, e também sua aparência, mesmo que seja dispersa e alongada, pois eles são tão ígneos e brilhantes. Portanto, se todas as estrelas são feitas de terra, os cometas terão a mesma natureza. Mas se estes não são nada além de fogo puro, e duram 6 meses sem serem desfeitos pela rotação e a velocidade do mundo, então as estrelas também poderiam consistir de matéria muito fina,
e ainda não se dispersarem pela constante rotação dos céus. Outro motivo para examinar os cometas é para que possamos saber se o mundo gira enquanto a Terra permanece imóvel, ou a Terra gira enquanto o mundo permanece imóvel. Houve pessoas que disseram que somos nós quem a natureza mantém em movimento, embora não saibamos, e que nascimentos e configurações não são produzidos pelo movimento dos céus, mas nós mesmos nascemos e nos configuramos. Esta questão merece consideração, para que possamos conhecer nossa própria situação. Se ocupamos uma posição muito inativa ou uma posição de movimento muito rápido, se Deus faz tudo girar ao nosso redor ou nos faz mover. É essencial ter registros de aparições passadas de cometas. Seus caminhos ainda não podem ser compreendidos por causa de sua infrequência, nem se pode estabelecer se eles seguem um ciclo e aparecem de acordo com um padrão estabelecido quando seu dia chega. Este ramo da observação astronômica é novo e foi introduzido na Grécia recentemente. Demócrito também, o mais agudo de todos os antigos, disse que suspeitava que existem mais estrelas em movimento, mas não deu nem o seu número nem os seus nomes, pois os movimentos das 5 estrelas ainda não eram compreendidos. Eudoxo foi o primeiro a introduzir o conhecimento de suas órbitas na Grécia a partir do Egito, mas ele não diz nada sobre cometas. Disso fica claro que nem mesmo os egípcios, que tinham um interesse muito sério nos céus, haviam desenvolvido esta área da astronomia. Mais tarde, Conon, outro pesquisador cuidadoso, catalogou os eclipses solares observados pelos egípcios, mas ele não mencionou cometas e, se tivesse encontrado alguma descoberta em seus escritos, não teria omitido de fazê-lo. 2 pessoas dizem que estudaram com os caldeus, Epigênes e Apolônio de Mindos, um grande especialista em investigar horóscopos, mas eles discordam um do outro. O último diz que os cometas estão incluídos entre os planetas pelos caldeus, e seus cursos são compreendidos. Epigênes, por outro lado, diz que os caldeus não fizeram descobertas sobre cometas, mas parece que eles são incendiados por uma espécie de redemoinho de ar de movimento rápido e torcido. Então, primeiro, se você concordar, vamos descrever seus pontos de vista e refutá-los. Ele pensa que o planeta Saturno tem uma grande influência sobre todos os movimentos das coisas na atmosfera, quando ele se abate sobre as constelações mais próximas de Marte, ou cruza para a vizinhança da Lua, ou intercepta os raios do Sol, já que é ventoso e frio por natureza, faz com que o ar se contraia e se aglomere em muitos pontos. Então, se absorve os raios do Sol, há trovões e relâmpagos. Se Marte estiver em conjunção também, há raios. Além disso, diz ele, raios e flechas de luz são feitos de material diferente, pois a evaporação da água e qualquer tipo de umidade produzem apenas flechas no céu, que ameaçam sem atingir, mas a exalação mais quente e seca da Terra forja raios. Raios e tochas, que diferem um do outro apenas no tamanho de seu fogo, são formados da seguinte forma. Quando uma bola de ar encerra produtos úmidos e terrosos em si mesma, o que chamamos de redemoinho, então, onde quer que viaje, apresenta a aparência de um fogo alongado. Dura enquanto essa acumulação de ar, que carrega muito material úmido e terroso dentro dela. Para começar com a última de suas falsidades, não é verdade que raios e tochas são gerados por um redemoinho. Pois um redemoinho é formado e se move perto da terra. Então ele arranca árvores pelas raízes. Onde quer que ataque, ele desnuda o chão, às vezes agarrando florestas e edifícios. Geralmente está abaixo das nuvens e certamente nunca acima delas. Por outro lado, uma região mais alta do céu exibe raios,
e assim eles nunca interrompem nossa visão das nuvens. Além disso, um redemoinho corre mais rápido do que qualquer nuvem e tem uma rotação circular. Além disso, chega ao fim rapidamente e se destrói com sua própria força. Raios, no entanto, não correm ou voam como tochas, mas permanecem imóveis e brilham na mesma região do céu. Certamente Charmander, no livro que escreveu sobre cometas, diz que Anaxágoras viu uma luz maciça e incomum no céu, do tamanho de um grande raio, e brilhou por muitos dias. Calístenes registra que uma forma semelhante, assemelhando-se a um fogo alongado, brilhou antes que o mar submergisse Bura e Hélice. Aristóteles diz que este não era um raio, mas um cometa, mas por causa do calor intenso, o fogo disperso não era visível. No entanto, com o tempo, uma vez que estava queimando com menos ferocidade, a forma padrão do cometa foi restaurada. Neste objeto ígneo havia muitas características que mereciam atenção, nenhuma mais do que o fato de que, assim que brilhou no céu, o mar cobriu Bura e Hélice. Será que Aristóteles acreditava que não apenas este raio, mas todos os raios são cometas, sendo a diferença que os raios têm fogo ininterrupto, enquanto os cometas têm fogo disperso? Pois os raios têm uma chama constante que não é interrompida ou fraca em nenhum ponto, e é densa em suas extremidades, como Calístenes registra no caso que acabei de mencionar. Existem dois tipos de cometa, diz Epigênes. Alguns espalham seu brilho em todas as direções e não mudam de posição, outros estendem seu fogo disperso em uma direção, como cabelo, e se movem em relação às estrelas fixas. Dois deste tipo apareceram em nossos próprios dias. O primeiro tipo, que tem cabelo em todos os lados e é imóvel, geralmente está baixo e é acendido pelas mesmas causas que raios e tochas, a partir de ar desordenado e turbulento que gira com ele muitas partículas secas e úmidas que foram exaladas da terra. Pois a respiração que é forçada a sair por espaços confinados pode inflamar o ar acima dele que está cheio de combustível adequado para o fogo, então pode impulsioná-lo para cima dos níveis inferiores, até que por algum motivo ele flua de volta para baixo novamente e se torne menos intenso. Pode subir novamente no dia seguinte e nos dias subsequentes, e pode incendiar a mesma região. Pois vemos ventos voltarem na hora certa vários dias seguidos, chuvas também, e outros tipos de clima, retornam no horário designado. Para expressar seu significado brevemente, ele pensa que esses cometas são produzidos da mesma forma que os fogos emitidos por um redemoinho. Há apenas esta diferença, que esses fogos são impulsionados de cima para a Terra pelo redemoinho, enquanto os cometas lutam para subir da Terra. Há muitas objeções a esta visão. Primeiro, se o vento fosse responsável, um cometa nunca apareceria sem um vento, mas, de fato, eles aparecem mesmo no ar mais calmo. Então, se eles fossem produzidos pelo vento, eles cessariam junto com o vento, e se eles começassem com o vento, eles aumentariam com o vento, e quanto mais feroz fosse, mais brilhantes eles queimariam. A este ponto adicional, que o vento impulsiona muitas seções da atmosfera, mas um cometa aparece em apenas um lugar, e o vento não atinge os níveis mais altos, mas os cometas são vistos mais alto do que os ventos podem ir. Ele então passa para os cometas que ele diz serem mais definitivamente como estrelas, porque eles se movem para frente e passam pelas constelações. Ele diz que eles são produzidos pelas mesmas causas que aqueles que ele chamou de cometas inferiores. A única diferença é que as exalações da Terra carregando muitas partículas secas com elas se dirigem para uma região mais alta e são empurradas pelo vento norte para as regiões mais altas dos céus. Mas se fosse o vento norte que os empurrasse, eles seriam sempre impulsionados para o sul,
na direção em que este vento sopra, mas eles se movem em direções diferentes, alguns para o leste, alguns para o oeste, todos eles em uma curva, e um vento não produziria tal caminho. Então, se a força do vento norte os levantasse da terra para o alto, os cometas não apareceriam junto com outros ventos. No entanto, eles aparecem. Agora vamos refutar sua outra explicação, pois ele dá a ambas. Quando qualquer matéria úmida e seca que a terra exalou se junta, a discórdia entre esses corpos transforma a respiração em um redemoinho. Então, qualquer coisa encerrada dentro desse vento poderoso e giratório é incendiada por seu movimento e elevada para o alto. O brilho do fogo que é emitido dura enquanto seu combustível aguentar. Quando este chega ao fim, o brilho se apaga. Qualquer um que diz isso não percebe como são o movimento dos redemoinhos e o movimento dos cometas. O primeiro é rápido, violento e mais rápido do que os próprios ventos. O movimento dos cometas é gradual, e a distância percorrida em um dia e uma noite é imperceptível. Então, o movimento dos redemoinhos é errático, desconjuntado e, para usar a palavra de Salustio, turbilhão, enquanto dos cometas é regular, avançando ao longo de um curso predeterminado. Algum de nós acreditaria que a Lua ou as 5 estrelas são arrastadas por um vento ou giradas por um redemoinho. Acho que não. Por quê? Porque seu movimento não é irregular e descontrolado. Apliquemos o mesmo argumento aos cometas. Eles não se movem de maneira confusa ou desordenada, permitindo que alguém acredite que são impelidos por causas desordenadas e erráticas. Então, mesmo que esses redemoinhos pudessem capturar partículas terrosas e úmidas e forçá-las de baixo para cima, eles ainda não as carregariam mais alto do que a Lua. Sua força atinge apenas as nuvens, mas vemos cometas se misturando com as estrelas e deslizando pelas regiões superiores. Portanto, não é provável que um redemoinho persista por uma distância tão grande, pois quanto maior, mais cedo se desintegra. Então, deixe-o escolher, ou uma força leve não será capaz de chegar tão alto, ou uma força grande e vigorosa se destruirá primeiro. Além disso, a razão pela qual esses cometas inferiores não sobem mais alto, ele pensa, é que eles contêm mais matéria terrosa. Seu peso os mantém perto da Terra. No entanto, deve haver material mais abundante nos cometas mais duradouros e mais altos, pois eles não apareceriam por mais tempo se não fossem sustentados por um suprimento maior de alimento. Eu estava dizendo que o movimento de redemoinho não pode durar muito ou subir mais alto do que a Lua ou até a região estelar. Sem dúvida, um redemoinho é produzido por vários ventos competindo entre si. Essa competição não pode durar muito, pois depois que a respiração girou erraticamente e incertamente, eventualmente todos os ventos entregam seu poder a um vento. Uma tempestade violenta nunca é duradoura. Quanto maior a força dos vendavais, menor sua duração. Quando os ventos atingem seu máximo, eles diminuem. Qualquer força violenta é inevitavelmente conduzida à sua própria extinção por sua própria intensidade. Portanto, ninguém observou um redemoinho por um dia inteiro, nem mesmo por uma hora. Sua velocidade é notável, e sua brevidade é notável. Além disso, ele gira mais violentamente e mais rapidamente na superfície da Terra e perto dela. Quanto mais alto está, menos coeso e mais volátil é, e assim se dispersa. Acrescente que, mesmo que atingisse o nível mais alto, onde as estrelas têm seus cursos, ele certamente seria desfeito pelo movimento que faz o universo girar. Pois o que é mais rápido do que a rotação do mundo? Ele dispersaria o poder combinado de todos os ventos juntos, e a estrutura sólida e robusta da Terra, sem falar de um pouco de ar girando.
E outro ponto. Um fogo que foi carregado por um redemoinho não pode permanecer no alto a menos que o próprio redemoinho também permaneça. Ora, o que é tão inacreditável quanto um redemoinho durar muito tempo, especialmente quando seu movimento é superado por um movimento contrário? Pois essa região tem seu próprio movimento giratório, que varre os céus, e carrega as estrelas altivas e as gira com revolução rápida. E mesmo supondo que você concedesse a eles algum adiamento, o que está fora de questão, o que pode ser dito sobre esses cometas que estiveram visíveis por 6 meses? Então, teria que haver 2 movimentos no mesmo lugar, um deles aquele movimento divino e constante fazendo seu trabalho sem interrupção, o outro, um novo e recente trazido pelo redemoinho. Inevitavelmente, um interferirá com o outro. No entanto, a órbita da Lua e o movimento das outras estrelas acima da Lua são inalteráveis. Elas nunca hesitam ou fazem uma pausa ou nos dão qualquer motivo para suspeitar que encontraram um atraso. Portanto, é inacreditável que um redemoinho, o tipo mais violento e disruptivo de tempestade, chegue até as fileiras das estrelas e gire em meio a esses corpos ordenados e tranquilos. Suponhamos que o fogo seja acendido pela rotação de um redemoinho, seja impulsionado de nosso nível até os céus e apresente a impressão e a aparência de uma estrela alongada. Um fogo, eu acho, deve se assemelhar à coisa que o produz. Ora, a forma de um redemoinho é redonda, pois ele gira no mesmo ponto e gira como um pilar giratório, então o fogo confinado dentro dele também deve se assemelhar a ele. Mas um cometa é alongado e disperso, e nada como algo com uma forma circular. Deixemos Epigênes de lado e tratemos dos pontos de vista de outras pessoas. Antes de começar a expô-los, deve-se primeiro reconhecer que os cometas não são vistos apenas em uma parte do céu, nem apenas no zodíaco, mas tanto no leste quanto no oeste, embora com mais frequência no norte. Eles não têm a mesma forma, mas são essencialmente o mesmo tipo de coisa. Os gregos distinguiram entre aqueles que têm chama pendurada como uma barba, aqueles que, por assim dizer, espalham seus cabelos em todas as direções ao seu redor, e aqueles que têm fogo se espalhando, mas afunilando em um ponto, e, no entanto, todos estes são o mesmo tipo de coisa e são corretamente chamados de cometas. Como suas formas aparecem em longos intervalos, é difícil compará-las umas com as outras. Mesmo na época de sua aparição, os observadores não concordam sobre suas características, mas, de acordo com cada pessoa que tem uma visão mais nítida ou mais fraca, assim ele diz que é mais brilhante ou mais avermelhado, e os cabelos são puxados para dentro ou espalhados lateralmente. Mas, quer haja diferentes tipos ou não, os cometas devem todos ser produzidos da mesma maneira. Uma coisa deve ser acordada, que, ao contrário do normal, um tipo estranho de estrela é visto arrastando um fogo que se espalha ao seu redor. Alguns dos antigos adotam a seguinte explicação. Quando um dos planetas entra em conjunção com o outro, a luz dos dois se funde em uma, e a aparência de uma estrela alongada é criada. Isso ocorre não apenas quando um planeta toca outro, mas mesmo quando se aproxima, pois a lacuna entre os dois é iluminada por ambos e incendiada, e produz um fogo alongado. Nossa resposta a isso será que há um número fixo de estrelas em movimento, e regularmente tanto elas quanto um cometa aparecem simultaneamente, do que fica claro que o cometa não é produzido por sua conjunção, mas é distinto e independente. Além disso, uma estrela frequentemente se move abaixo do caminho de uma estrela superior. Saturno às vezes está acima de Júpiter, e Marte olha para baixo verticalmente para Vênus ou Mercúrio, mas um cometa não é criado por sua conjunção, quando um passa abaixo do outro. Caso contrário,
Eles seriam produzidos todos os anos, pois todos os anos algumas estrelas estão juntas no mesmo signo do zodíaco. Se um cometa fosse criado por uma estrela se movendo acima de outra, ele deixaria de existir em um momento. Pois as estrelas passam em alta velocidade, e assim todos os eclipses são de curta duração, porque o mesmo movimento que os juntou rapidamente os separa. Vemos o Sol e a Lua se libertarem dentro de um breve intervalo após o início de seu eclipse. Quão mais rápida a separação deve ser no caso de estrelas muito menores. No entanto, os cometas duram 6 meses, o que não aconteceria se fossem gerados pela convergência de duas estrelas. Eles não podem permanecer juntos por muito tempo. As leis que controlam sua velocidade devem separá-los. Além disso, eles nos parecem estar próximos um do outro, mas estão separados por enormes distâncias. Então, como uma estrela pode transmitir fogo para outra estrela para que pareçam estar unidas, quando estão separadas por um enorme espaço? A luz de duas estrelas se mistura, alguém responde, e apresenta a aparência de uma única estrela. Da mesma forma que uma nuvem fica vermelha quando a luz do sol a atinge. Da mesma forma que as coisas ficam douradas ao amanhecer ou ao entardecer. Da mesma forma que um arco-íris um segundo sol se torna visível. Em primeiro lugar, todos esses fenômenos são produzidos por uma força poderosa, pois é o Sol que os acende. As estrelas não têm o mesmo efeito. Em seguida, todos esses fenômenos são gerados apenas abaixo da Lua e perto da Terra. As regiões mais altas são puras, não poluídas e mantêm constantemente sua própria cor. Além disso, se algo assim acontecesse, não duraria, mas logo se extinguiria, assim como as guirlandas que circundam o Sol ou a Lua desaparecem em um curtíssimo espaço de tempo. Nem mesmo o arco-íris continua por muito tempo. Se houvesse algo capaz de borrar a lacuna entre duas estrelas, ele se dissolveria tão rapidamente. Certamente não duraria enquanto os cometas geralmente permanecem. As estrelas se movem dentro do zodíaco, elas seguem esta trilha, mas os cometas são vistos em todos os lugares. Eles não têm mais um tempo fixo em que devem aparecer do que um espaço fixo do qual não devem sair. Contra essa objeção, Artemidoro diz o seguinte: não é que apenas essas 5 estrelas se movam erraticamente, mas apenas estas foram observadas. No entanto, inúmeras outras circulam invisíveis, desconhecidas para nós, seja pela penumbra de sua luz, seja porque a orientação de suas órbitas significa que elas são visíveis apenas quando atingem as extremidades das órbitas. Então, diz ele, algumas estrelas aparecem que são novas para nós. Elas misturam sua luz com as estrelas regulares e estendem um fogo maior do que as estrelas costumam fazer. Esta é a menos importante das mentiras que ele conta. Seu relato inteiro do mundo é uma mentira descarada. Se acreditarmos nele, a borda externa dos céus é completamente sólida, dura, como um telhado, com um corpo espesso e denso formado por átomos reunidos e amontoados juntos. Ao lado dela está uma camada ígnea, tão densamente compactada que não pode ser quebrada ou danificada. Ela tem alguns orifícios de respiração e janelas, por assim dizer, através dos quais fogos entram de fora do mundo, não grandes o suficiente para perturbar o interior. Asterisco, 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 novamente eles fluem do mundo para o exterior. Portanto, essas coisas que aparecem inesperadamente entraram a partir da matéria localizada fora do mundo. Refutar essas ideias é como estender o braço e socar o vento. Eu gostaria que esse sujeito que construiu um teto tão sólido sobre o mundo me dissesse por que devemos acreditar em sua palavra que a espessura dos céus é tão grande. O que foi que pôde transportar corpos tão sólidos até lá e mantê-los lá? Em seguida,
Qualquer coisa que seja tão espessa quanto isso é necessariamente muito pesada também. Então, como os objetos pesados permanecem no nível mais alto? Porque essa estrutura não cai e quebra sob seu próprio peso. É impossível que um peso tão enorme como ele sugere permaneça suspenso e seja sustentado por algo leve. Nem se pode dizer que existem alguns cabos do lado de fora para impedir que ele caia, nem, novamente, que no meio haja algum suporte no lugar para suportar o peso de seu corpo iminente e sustentá-lo. Além disso, ninguém ousará dizer que o mundo está se movendo através do espaço infinito e está realmente caindo sem que seja aparente se está caindo, porque sua queda de cabeça é eterna, já que não tem nada embaixo para colidir. Algumas pessoas disseram isso sobre a Terra, já que não conseguiam encontrar nenhuma explicação para sua massa estar estacionária no ar. Está se movendo constantemente, dizem eles, mas não é aparente se está caindo, porque está caindo no espaço infinito. Em seguida, como você provará que não existem apenas 5 planetas, mas muitos deles, e em muitas regiões do mundo? Ou se alguém pode garantir isso sem nenhuma evidência credível, por que alguém não diria que todas as estrelas se movem como planetas, ou que nenhuma se move? Além disso, aquela horda de estrelas vagando por todos os lugares não ajuda você, pois quanto mais há, mais frequentemente elas encontrarão outras, mas os cometas são raros, o que os torna notáveis. O que você diz sobre o fato de que toda era que observou a aparição de tais estrelas e as registrou para a posteridade testemunhará contra você? Após a morte de Demétrio, rei da Síria, cujos filhos foram Demétrio e Antíoco, pouco antes da guerra aqueia, um cometa brilhou intensamente, não menor que o Sol. A princípio, era um círculo ígneo e avermelhado, emitindo luz brilhante suficiente para vencer a escuridão. Então, gradualmente, seu tamanho se contraiu, e seu brilho diminuiu, e finalmente desapareceu totalmente. Então, quantas estrelas devem convergir para produzir um corpo tão grande? Mesmo que você reúna 1000 em um lugar, elas nunca corresponderão à aparência do Sol. No reinado de Átalo, para começar, um cometa de tamanho modesto apareceu. Mais tarde, ele subiu mais alto, espalhou-se e atingiu o círculo equinocial, estendendo-se a um comprimento enorme, tão grande quanto a extensão dos céus chamada de Via Láctea. Quantos planetas precisam se congregar para preencher um trecho tão longo dos céus com fogo contínuo? Falamos contra os argumentos, precisamos falar contra as testemunhas. Não exige grande esforço destruir a autoridade de Éforo, ele é um historiador. Alguns deles cortejam a popularidade com contos do inacreditável e usam histórias maravilhosas para envolver o leitor que se voltará para outra coisa se apresentado com uma série de eventos cotidianos. Alguns deles são crédulos, alguns são negligentes. A falsidade pega alguns de surpresa e é bem-vinda por outros. Os primeiros não a evitam, os últimos a procuram. Isso se aplica geralmente a toda a tribo de historiadores, que não pensam que seu trabalho pode ganhar aprovação e se tornar popular sem uma pitada de falsidade. Éforo não é alguém da mais escrupulosa confiabilidade. Ele é frequentemente enganado, mais frequentemente ele engana, como no caso deste cometa, que foi observado pelos olhos de toda a humanidade, porque provocou a ocorrência de um grande evento, afogando Hélice e Bura em sua aparição. Ele diz que se separou em 2 estrelas, mas, além dele, ninguém relatou isso. Quem poderia ter observado aquele momento em que o cometa se desfez e foi reduzido a 2 pedaços? Como? Se há alguém que viu um cometa sendo dividido em 2, que ninguém viu um se formando a partir de 2 estrelas. Porque ele não acrescentou em quais estrelas ele se dividiu,
já que deve ter sido algumas das 5 estrelas. Apolônio de Mindos tem uma visão diferente. Ele diz não que um cometa é produzido a partir de muitos planetas, mas que muitos cometas são planetas. Não é uma ilusão enganosa, diz ele, nem fogo se espalhando quando 2 estrelas estão próximas, mas um cometa é um corpo celeste individual como o Sol e a Lua. Sua forma é como a vemos, não confinada em um círculo, mas mais estendida, esticando-se longitudinalmente. Mas seu curso não é discernível. Ele corta os níveis mais altos do mundo e só se torna visível quando atinge o ponto mais baixo de seu curso. Não devemos pensar que o mesmo cometa foi visto no reinado de Cláudio como vimos no de Augusto, nem que o que apareceu no reinado de Nero César e acabou com a má reputação dos cometas era semelhante ao que surgiu após a partida do deificado Júlio nos Jogos de Vênus Genetrix por volta das 5 da tarde. Existem muitos cometas de vários tipos, desiguais em tamanho, diferentes em cor. Alguns são vermelhos sem nenhum brilho, outros são brilhantes, com luz pura e clara. Outros são como chama, não pura ou fina, mas com muito calor esfumaçado saindo ao seu redor. Alguns são vermelho sangue e ameaçadores, porque apresentam presságio de derramamento de sangue por vir. Os cometas reduzem e aumentam seu brilho assim como outras estrelas que são mais brilhantes e maiores quando descem, porque são vistas mais de perto, mas são menores quando invertem a direção e mais fracas, porque estão se afastando. Uma resposta imediata a isso é que o que acontece no caso dos cometas é diferente do que acontece no caso de outros corpos celestes. Pois os cometas estão em seu maior tamanho no dia em que aparecem pela primeira vez. Eles deveriam ficar maiores quanto mais se aproximam, mas como as coisas estão, sua aparência inicial continua até que comecem a desaparecer. Então, o argumento usado contra pessoas anteriores também se aplica a ele. Se o cometa seguisse um caminho errante e fosse um planeta, ele se moveria dentro dos limites do zodíaco, dentro do qual todos os planetas confinam seus cursos. Uma estrela nunca é visível através de outra estrela. Nossa visão não pode passar pelo meio de um planeta para ver através dele o que está acima, mas pode-se ver através de um cometa, assim como através de uma nuvem, o que está além. Isso mostra que não é um planeta, mas um fogo fraco e improvisado. Nosso próprio Zenão sustenta a seguinte visão. Ele pensa que as estrelas convergem e amalgamam seus raios. Dessa coalizão de luz, a impressão de uma estrela alongada é criada. Então, algumas pessoas pensam que os cometas não existem realmente, mas sua aparência é produzida por reflexo de estrelas vizinhas, ou pela conjunção de estrelas que se unem. Outros dizem que eles existem, mas têm suas próprias órbitas e emergem à visão humana após intervalos fixos. Outros dizem que eles existem, mas não são o que você chamaria de estrelas, porque desaparecem e não duram muito, desintegrando-se após um breve período de tempo. A maioria de nossa escola sustenta essa visão e não acha que ela entre em conflito com a verdade. Pois vemos vários tipos de fogo se formando no céu. Às vezes o céu brilha, às vezes longos rastros de chamas brilham em seu rastro, às vezes tochas são arrastadas com um fogo enorme. Os próprios raios, embora com sua velocidade notável, instantaneamente passem por nossa visão e a deixem para trás. São fogos produzidos pelo ar em atrito e colidindo contra si mesmo com enorme força. Portanto, eles não permanecem, mas, uma vez ejetados, voam e logo desaparecem. Mas outros tipos de fogo duram por um longo tempo e não se dispersam até que todo o combustível em que estavam se alimentando tenha se esgotado. A esta categoria pertencem os fenômenos notáveis sobre os quais Posidônio escreve, colunas flamejantes e escudos e outros tipos notáveis e estranhos de chama,
que não atrairiam atenção se seguissem cursos regulares e obedecessem à lei. Todos se admiram com esses fenômenos que produzem um fogo inesperado do alto, quer algo brilhe e desapareça, quer permaneça imóvel, como uma maravilha, quando o ar condensado é concentrado e se transforma em fogo. E diga-me, uma cavidade às vezes não se abre quando o éter recua para trás, e uma enorme luz aparece na depressão. Você pode exclamar: o que é isso? Vejo o céu se separando no meio e estrelas vagando no firmamento. Às vezes brilham sem esperar pela noite e surgem no meio do dia. Mas há um tipo diferente de explicação para seu aparecimento na atmosfera na hora errada, pois concorda-se que eles estão lá mesmo quando estão escondidos. Deixamos de ver muitos cometas porque eles estão escondidos pelos raios do Sol. Posidônio registra que uma vez, quando o Sol foi eclipsado, um cometa apareceu, que o Sol próximo havia escondido da vista. Frequentemente, quando o Sol se pôs, fogos dispersos aparecem não muito longe dele. Claramente a própria estrela está banhada pela luz do Sol e, portanto, não pode ser vista, mas seu cabelo escapa dos raios do Sol. Nosso pessoal concorda que os cometas, como tochas, como trombetas e raios e outros portentos celestiais, são produzidos por ar denso. Portanto, eles aparecem mais comumente no norte, que tem a maior quantidade de ar lento. Então, por que um cometa não fica parado, mas se move para frente? Eu explicarei. Como fogo, ele segue seu sustento. Embora sua tendência natural seja para cima, ainda assim, se seu combustível se esgotar, ele se move para trás e desce por vontade própria. No ar também ele não empurra para a direita ou para a esquerda. De fato, ele não tem caminho, mas se arrasta onde um trecho de forragem o leva. Ele não avança como uma estrela, mas se alimenta como um fogo. Então, por que ele aparece por um longo período e não se extingue rapidamente? O cometa que vimos no Principado mais afortunado de Nero permaneceu visível por 6 meses, viajando na direção oposta ao cometa Claudiano. Pois o anterior, surgindo do norte em direção ao zênite, dirigiu-se para o leste, ficando cada vez mais fraco. O recente começou no mesmo quadrante, mas, ao se dirigir para o oeste, virou para o sul e desapareceu de vista ali. Evidentemente, o anterior encontrou material mais esfumaçado, mais adequado para o fogo, naquela região, e o seguiu, enquanto o recente encontrou a outra região mais rica e abundante, e então desceu naquela direção, atraído pelo combustível, não pelo caminho. O caminho claramente diferiu no caso dos 2 cometas que observamos, já que um se moveu para a direita, o outro para a esquerda. Mas todos os planetas se movem na mesma direção, ou seja, oposta ao movimento do mundo, que gira de leste para oeste, enquanto os planetas vão de oeste para leste. Portanto, eles têm um movimento duplo. Com um eles seguem seu próprio caminho, com o outro são arrastados. Eu não concordo com o nosso pessoal, pois penso em um cometa não como um fogo que aparece do nada, mas como um dos produtos eternos da natureza. Em primeiro lugar, tudo criado a partir do ar é de curta duração, pois é gerado em uma substância evanescente e impermanente. Como algo pode permanecer o mesmo por um longo tempo no ar, quando o próprio ar nunca permanece o mesmo por muito tempo? Ele está constantemente fluindo, e seus períodos de descanso são breves. Em um momento fugaz, ele muda para um estado diferente do que estava, agora chuvoso, agora bom, agora flutuando entre os dois. As nuvens estão muito intimamente relacionadas ao ar, pois ele se congela nelas e se dissolve delas. Elas se juntam em um momento, se separam no seguinte e nunca ficam paradas.
É impossível que um fogo constante resida em um corpo mutável e permaneça lá tão persistentemente quanto as coisas que a natureza organizou para nunca serem desviadas de seu curso. Então, se o fogo ficasse preso ao seu combustível, ele sempre desceria, pois o ar é mais espesso quanto mais perto está da Terra. Mas os cometas nunca afundam completamente ou chegam perto do chão. Novamente, o fogo vai ou para onde sua natureza o leva, isto é, para cima, ou para onde é arrastado pelo material ao qual se agarrou e se alimenta. Nenhum dos fogos celestiais regulares tem um curso sinuoso. É característico de uma estrela descrever um círculo. Se outros cometas fizeram isso, não sei, mas 2 em nossa vida fizeram. Em seguida, tudo o que é incendiado por uma causa temporária rapidamente se apaga. Então as tochas brilham enquanto passam. Então os raios são poderosos o suficiente para apenas um golpe. Então o que é chamado de estrelas cadentes ou caindo voam e cortam o ar. Nenhum fogo, exceto os celestiais, permanece em seu próprio território. Estou falando dos fogos divinos que o mundo mantém eternamente, porque são suas partes e seus produtos. Eles são ativos, eles se movem para frente, eles mantêm sua trajetória e permanecem constantes. Eles não ficariam maiores e menores em dias alternados se seu fogo de repente se acumulasse por algum motivo ou outro. Pois seria menor ou maior dependendo se fosse alimentado de forma mais generosa ou mais mesquinha. Eu estava dizendo que nenhum fogo que se acende em alguma impureza no ar é duradouro. Agora estou indo mais longe. Ele não pode durar e ficar parado, pois tochas e raios e estrelas cadentes e qualquer outro tipo de fogo ejetado pelo ar estão em fuga e não são vistos, exceto enquanto estão caindo. Um cometa tem sua própria posição e, portanto, não é emitido rapidamente, mas mede seu curso, não se extingue, mas faz uma saída. Se fosse um planeta, alguém diz, estaria no zodíaco. Quem está impondo um único caminho aos planetas? Quem está forçando o divino dentro de limites estreitos? De fato, estas mesmas estrelas que todos vocês acreditam serem as únicas que se movem, cada uma tem órbitas diferentes. Então, por que não haveria algumas que se afastam em um caminho próprio que é distante das outras? Por que não haveria acesso a uma região particular dos céus? Mas se você acha que nenhuma estrela pode se mover a menos que esteja em contato com o zodíaco, um cometa pode ter uma órbita diferente, mas que coincide com o zodíaco em parte. Isso não é necessariamente o que acontece, mas é possível. Basta pensar. Não é mais apropriado à grandeza do mundo que ele seja dividido em muitos caminhos enquanto gira, e não gaste uma pista enquanto o resto dela permanece ocioso. Você acredita que, neste corpo enorme e imensamente belo, entre as inúmeras estrelas que adornam a noite com sua beleza variada e não a deixarão vazia e inativa, existem apenas 5 que têm permissão para se exercitar, enquanto o resto permanece parado, uma população estática e imóvel. Neste ponto, alguém pode me perguntar, por que então o curso desses cometas não foi observado da mesma forma que o das 5 estrelas? Eu lhe darei esta resposta. Há muitas coisas que admitimos que existem, mas não sabemos como são. Todos concordarão que temos uma mente, por cujos comandos somos impulsionados e chamados de volta. Mas o que é a mente, este nosso controlador e mestre? Ninguém explicará a você, assim como não explicará onde ela está. Uma pessoa dirá que é respiração, outra que é uma espécie de harmonia, outra que é um poder divino, uma porção de Deus, outra que é a parte mais fina da alma, outra que é um poder incorpóreo. Alguém será encontrado para dizer que é sangue ou calor.
Tão longe de ser capaz de ter uma compreensão clara de outras coisas, a mente ainda está tentando entender a si mesma. Então, por que nos surpreendemos que os cometas, um espetáculo tão raro no mundo, ainda não possam ser descritos por leis fixas, que nem seus pontos de partida nem seus pontos finais sejam ainda conhecidos, vendo que eles reaparecem após intervalos enormemente longos? 500 anos ainda não se passaram desde que a Grécia numerou e nomeou as estrelas. Ainda hoje existem muitas nações que conhecem apenas a aparência externa dos céus, que ainda não entendem por que a lua é eclipsada, porque o sol é obscurecido. Entre nós também, a razão encontrou apenas recentemente uma resposta confiável para essas perguntas. Chegará um dia em que a passagem do tempo e os esforços de um trecho mais longo da história humana trarão à luz coisas que agora estão obscuras. Uma vida, mesmo que possa ser totalmente dedicada à astronomia, não é suficiente para a investigação de assuntos tão importantes. E basta pensar em como dividimos nosso pequeno número de anos desigualmente entre nossos estudos e nossos vícios. Portanto, será preciso uma longa sucessão de pessoas para explicar essas questões. Chegará um dia em que nossos descendentes ficarão surpresos por não sabermos fatos tão óbvios. Essas 5 estrelas se impõem à nossa atenção e, como aparecem constantemente em lugares diferentes, nos tornam curiosos. Mas o que são seus nascimentos matutinos e vespertinos? Quais são suas estações? Quando se movem em linha reta, porque são impulsionadas para trás, tudo isso acabamos de começar a entender. Se Júpiter estava nascendo, ou se pondo, ou retrógrado, pois eles aplicaram esse termo à sua retirada, aprendemos há poucos anos. Pessoas foram encontradas nos dizendo: vocês estão errados em pensar que alguma estrela para seu curso ou o muda. Os corpos celestes não podem parar ou ser desviados. Todos eles se movem para frente. Eles prosseguem como começaram. Seu movimento terminará apenas quando o fizerem. Os movimentos desta estrutura eterna são inalteráveis. Se eles alguma vez pararem, coisas que são atualmente conservadas por sua regularidade e constância colidirão umas com as outras. Por quê? Então, alguns deles parecem estar indo para trás. A aproximação do Sol lhes dá uma aparência de lentidão, assim como a natureza de seus caminhos e suas órbitas, posicionadas de tal forma que em um determinado momento enganam os observadores. Assim, os navios, embora estejam se movendo a toda vela, parecem estar parados. Um dia haverá alguém que demonstrará onde os cometas têm suas órbitas, porque eles vagam tão longe do resto. Quão grandes são e como são. Contentemo-nos com o que foi descoberto. Deixemos nossos descendentes também contribuírem com algo para a verdade. Não vemos através das estrelas para coisas além. Alguém diz, mas nossa visão passa através dos cometas. Em primeiro lugar, se isso acontece, acontece não onde a própria estrela está, ela é feita de fogo denso e sólido, mas onde um brilho fraco se estende e se espalha como cabelo. Você está vendo através de lacunas entre o fogo, não através do próprio fogo. Todas as estrelas são redondas, diz a pessoa, mas os cometas são extensos, o que mostra que eles não são estrelas. Mas quem está lhe concedendo que os cometas são alongados? Sua natureza, como a das outras estrelas, é uma esfera, é seu brilho que se estende. O Sol envia seus raios para longe e para todos os lados, mas sua forma é diferente da forma da luz que flui dele. Da mesma forma, os corpos dos cometas são arredondados, mas seu brilho parece mais longo do que o das outras estrelas. Por quê? Você pergunta. Você primeiro me diga por que a Lua exibe uma luz tão diferente da do Sol, embora a receba do Sol. Porque às vezes é vermelha, às vezes pálida.
porque tem uma cor cinza e escura quando é impedida de ver o sol. Diga-me por que todas as estrelas até certo ponto têm aparências diferentes, bastante distintas do Sol. Assim como nada impede que sejam estrelas, mesmo que não sejam semelhantes, nada impede que os cometas sejam eternos e do mesmo tipo que o resto, mesmo que não tenham uma aparência semelhante. E diga-me, o próprio mundo, se você pensar sobre isso, não é feito de componentes contrastantes. Porque quando o Sol está em Leão, ele sempre queima e assa a Terra com seu calor. Em Aquário, ele congela o inverno e bloqueia os rios com gelo. Ambas as constelações são essencialmente o mesmo tipo de coisa, embora sejam desiguais em efeito e natureza. Áries nasce em um tempo muito curto, Libra aparece muito lentamente. No entanto, ambas as constelações têm a mesma natureza, embora uma ascenda em um breve tempo, a outra leva muito tempo para emergir. Você não vê como os elementos contrastam uns com os outros. Eles são pesados e leves, frios e quentes, úmidos e secos. Toda a harmonia do mundo é criada a partir de constituintes desarmônicos. Você diz que um cometa não é uma estrela porque sua forma não corresponde a um modelo específico e não é como outras estrelas. É claro que você pode ver que a estrela que retorna ao seu ponto de partida 30 anos depois é muito semelhante àquela que revisita sua casa em um ano. A natureza não produz sua criação de acordo com um único padrão, mas se alegra na variedade. Ela fez algumas coisas maiores que outras, algumas mais rápidas, algumas mais fortes, algumas mais moderadas. Ela separou algumas da multidão, para que se movam conspicuamente, por conta própria, mas enviou outras para se juntarem ao rebanho. Qualquer um que pense que a natureza não tem o direito de fazer algo ocasionalmente, a menos que o faça com frequência, não conhece o poder da natureza. A natureza exibe cometas infrequentemente e lhes atribui um lugar diferente, horários diferentes e movimentos diferentes do resto. Ela queria realçar a grandeza de sua criação com eles também. Sua forma é bonita demais para você considerá-la como produto do acaso, quer você considere seu tamanho ou seu brilho, que é maior e mais ígneo do que as outras estrelas. Há algo de especial e único em sua aparência, que não é rigidamente constrita e contida, mas livremente espalhada, cobrindo o território de muitas estrelas. Aristóteles diz que os cometas indicam tempo tempestuoso, com ventos fortes e chuva. Então, você não acha que algo que pode prever o futuro é uma estrela? Não é um sinal de tempo tempestuoso da maneira que o óleo espumante e rapé esfarelado se acumulando no pavio são sinais de chuva futura, ou da maneira que é uma previsão de mares agitados se os pássaros marinhos brincam em terra seca, e a garça abandona seus pântanos familiares e voa acima da alta nuvem, mas da maneira que o equinócio é um sinal do ano se tornando quente ou frio, ou da maneira que as profecias caldeias indicam o futuro triste ou feliz que uma estrela determina para as pessoas em seu nascimento. Para mostrar a você que isso é assim, um cometa não ameaça vento ou chuva assim que aparece, como diz Aristóteles, mas torna o ano todo suspeito, o que mostra que ele não deriva sinais da localidade imediata para a localidade imediata, mas tem sinais estabelecidos e fornecidos pelas leis do mundo. O cometa que apareceu no consulado de Paterculus e Vopiscus fez o que foi previsto por Aristóteles e Teofrasto, pois houve tempestades violentas e contínuas em todos os lugares, enquanto na Acaia e Macedônia as cidades foram destruídas por terremotos. Sua lentidão, alguém diz, prova que eles são muito pesados e contêm muito material semelhante à Terra. O mesmo acontece com seu caminho, pois geralmente são impulsionados em direção aos polos. Ambos os argumentos estão errados. Eu tratarei do primeiro. Então,
Você diz, o que viaja mais lentamente é pesado. E Saturno, que completa seu curso mais lentamente de todos os planetas. É pesado? Não, a prova de sua leveza é que ele está mais alto que o resto. Mas, você diz, ele gira em uma órbita maior e não vai mais lento que o resto, mas mais longe. Pode ocorrer a você que eu poderia dizer o mesmo sobre os cometas, mesmo que seu progresso fosse mais lento. Mas não é verdade que eles vão mais lentamente, pois o mais recente cruzou metade dos céus em 6 meses, e o anterior recuou em menos meses. Mas é porque eles são pesados que são impulsionados para baixo. Em primeiro lugar, o que é girado não é impulsionado para baixo. Em segundo lugar, o cometa mais recente começou seu movimento no norte, chegou ao sul, via oeste, e desapareceu quando estava subindo mais alto. O Claudiano, visto pela primeira vez no norte, nunca parou de subir constantemente mais alto em linha reta até desaparecer. Estas são as visões sobre cometas que excitaram outras pessoas ou a mim. Se são verdadeiras, os deuses sabem, pois eles possuem conhecimento da verdade. A nós é permitido apenas tatear em busca dela e avançar para a escuridão por meio de conjecturas, sem confiança de descobrir algo, embora não sem esperança. Aristóteles disse, de maneira admirável, que nunca precisamos de maior humildade do que quando os deuses estão em discussão. Se entramos nos tempos com compostura, se quando vamos a um sacrifício temos uma postura humilde, endireitamos nossa toga e assumimos toda a marca de modéstia, quanto mais devemos fazer isso quando estamos argumentando sobre as estrelas, sobre os planetas, sobre a natureza dos deuses, para evitar fazer asserções imprudentes ou ignorantes, ou conscientemente fazer declarações falsas. Não nos surpreendamos que coisas enterradas tão profundamente levem tanto tempo para desenterrar. Paneácio e outros querem que os cometas sejam pensados não como estrelas comuns, mas como a aparência enganosa de uma estrela. Eles devem examinar cuidadosamente se cada parte do ano é igualmente adaptada para produzir cometas, se cada região do céu é adequada para sua geração, se eles podem ser vistos onde quer que possam ir e assim por diante. Todas essas questões são eliminadas quando digo que eles não são fogos que acontecem por acaso, mas são parte integrante do mundo. Ele não os exibe com frequência, mas os faz mover em regiões invisíveis. Quantas coisas além dos cometas seguem caminhos remotos, nunca aparecendo aos olhos humanos? Pois Deus não fez tudo para os seres humanos. Quão pequena parte desta vasta criação nos é confiada. Aquele que gerencia tudo isso, que o criou, que lançou os fundamentos para tudo e se cercou dele, e que é a parte maior e melhor de sua criação, ele escapa de nossa visão e deve ser percebido pelo pensamento. Além disso, muitas coisas que estão relacionadas à divindade suprema e receberam poder semelhante ao seu são obscuras, ou talvez, o que pode surpreendê-lo mais, eles tanto inundam nossa visão quanto a evadem. Quer sejam tão insubstanciais que a visão humana não pode percebê-los, ou tal grandeza se esconde em um isolamento mais sagrado, ocultando seu reino, isto é, a si mesmo, e concedendo acesso a nada, exceto mente. Não podemos descobrir o que é essa coisa sem a qual nada existe. E ainda assim nos surpreendemos que saibamos muito pouco sobre alguns meros fogos, quando a maior parte do mundo, Deus, está escondida. Quantos animais descobrimos pela primeira vez nesta geração? Quantos nem mesmo nesta? O povo de uma era futura saberá muito que é desconhecido para nós. Muito está sendo guardado para as gerações vindouras depois que a memória de nós tiver desaparecido. O mundo é uma coisa insignificante a menos que contenha algo para cada era descobrir.
Alguns segredos sagrados não são transmitidos todos de uma vez. Eleusis guarda coisas para revelar àqueles que voltam. A natureza não transmite todos os seus segredos sagrados de uma vez. Pensamos que fomos iniciados. Estamos presos no hall de entrada. Esses mistérios não são revelados indiscriminadamente ou a todos, eles são mantidos em segredo, trancados no santuário interior, e nossa geração verá algo, mas a que vier depois de nós verá outra coisa. Então, quando nosso conhecimento abrangerá tudo isso, grandes empreendimentos progridem lentamente, especialmente se o esforço vacilar. Ainda não concluímos a única tarefa a qual aplicamos todas as nossas mentes, tornarmos-nos o mais imorais possível. O vício ainda está em andamento. O luxo descobre algo novo para enlouquecer, a imoralidade sexual descobre uma nova indignidade para infligir a si mesma, o colapso moral e a corrupção decorrentes da autoindulgência descobrem algo mais voluptuoso, mais sensual, para morrer. Ainda não nos livramos de todos os vestígios de sanidade, ainda estamos extinguindo quaisquer restos de bom caráter. Com nossos corpos elegantes e brilhantes, ultrapassamos os tratamentos de beleza femininos. Nós, homens, usamos cores de prostitutas que mulheres casadas não usariam. Andamos na ponta dos pés com passos delicados e afetados. Não andamos, mas desfilamos. Adornamos nossos dedos com anéis. Uma joia é colocada em cada articulação. Diariamente, inventamos maneiras de danificar nossa masculinidade, para que ela possa sofrer degradação, já que não pode ser descartada. Um homem corta seus genitais, outro escapa para a sessão obscena da escola de gladiadores e, quando contratado para morrer, escolhe um tipo de armadura vergonhosa na qual ele pode se entregar à sua doença, mesmo à beira da morte. Você se surpreende que a sabedoria ainda não tenha concluído toda a sua tarefa. A maldade ainda não se revelou completamente, ainda está nascendo e, no entanto, estamos todos a seu serviço. Nossos olhos, nossas mãos são seus escravos. Mas a sabedoria, quem se aproxima dela? Quem pensa que ela merece mais do que um conhecimento passageiro? Quem presta atenção a um filósofo ou a qualquer uma das artes liberais, exceto quando os jogos são adiados ou quando um dia chuvoso que eles querem desperdiçar? É por isso que tantas linhagens filosóficas estão morrendo sem um sucessor. Os acadêmicos, tanto os antigos quanto os mais novos, não deixaram nenhum sumo sacerdote. Quem há para transmitir os ensinamentos de Pirro? A escola pitagórica, impopular entre o povo comum, não consegue encontrar um professor. A nova seita do Cesti, com seu vigor romano, morreu enquanto estava começando, embora tenha começado com um grande impacto. Mas que enormes esforços as pessoas fazem para se protegerem contra o desaparecimento do nome de qualquer ator de pantomima. A casa de Pílades e Batilo é mantida por seus sucessores. Essas habilidades encontram muitos alunos e muitos professores. Palcos particulares ressoam por toda a cidade. Neles homens e mulheres valsam. Homens e mulheres casadas competem para ver quem consegue mover seus quadris de forma mais sensual. Então, quando suas testas foram esfregadas por um longo tempo sob uma máscara, eles se transferem para. Ninguém se importa com a filosofia. Longe de quaisquer descobertas serem feitas sobre tópicos deixados inadequadamente pesquisados pelos antigos, muitas descobertas anteriores estão caindo no esquecimento. No entanto, por Hércules, se abordássemos o assunto com todas as nossas forças, se os jovens se abstivessem e se esforçassem, se os mais velhos o ensinassem, os mais jovens o aprendessem, dificilmente chegaríamos ao fundo onde a verdade está localizada. No momento, estamos arranhando a superfície com mãos fracas em nossa busca por ela.
Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.